Olá, eu sou a Flávia Torres e esse é o Pitaia Cast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Hoje a minha conversa aqui é com o jornalista Álvaro Leme. Ele é mestre e doutorando em Ciências da Comunicação pela USP, especializado em marketing digital pelo Centro Universitário Belas Artes, e ele já passou pela Folha de São Paulo, Chique, Veja São Paulo, Veja, Glamour, R7 e Forbes. Hoje ele é consultor de conteúdo para empresas e roteirista. E, eventualmente, ele escreve para a Folha, GQ, a revista Elle, revista Número e a revista Piauí. E produz e apresenta o podcast educativo Aprenda em 5 Minutos, do qual eu sou fã. Bem-vindo, Álvaro. Tudo bem? Tudo bom? Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui. Muito bom. E eu aproveito para pedir para você que está nos assistindo pelo YouTube, se inscrever no canal, deixe seu like. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitaiaCast, deixe estrelinhas aqui para gente. E a gente também está no Instagram, @PitaiaCast. E se você gosta desse tipo de conteúdo, passe já para seus amigos e amigas. Bom, Álvaro, a gente vai conversar aqui sobre várias coisas. Você sabe que eu conheci o Álvaro há mais de 20 anos, na Editora Abril, e a gente ficou muitos anos sem se ver, e a gente acabou se reencontrando numa sala de aula. Sim. Na USP, né? Num curso de Pierre Bourdieu. O mundo é pequeno, né, Álvaro? Ainda mais o mundo da comunicação, né? Pois é. Muito pequeno. Muito legal, né? Agora, você hoje, eu já aqui falei que eu adoro o podcast Aprenda, né? Que é um podcast educativo que fala assim, sobre N assuntos e curiosidades de maneira assim, bem sucinta, e eu acho que bem rica, com informações. Assim, você faz essa seleção, né? Eu acho que muito bem. Como que começou essa tua empreitada como creator? Começou de maneira inesperada, eu diria. Porque todo mundo que passou pela experiência de ser jornalista nos primeiros anos dos anos 2000, em algum momento acho que se viu forçado a reaprender, a se redefinir, a entender melhor de que maneira que ia sobreviver na profissão. Eu lembro que, quando eu trabalhava na Veja, teve uma colega que ela saiu e ela foi fazer queijadinha. E eu achei maravilhoso, porque queijadinha é uma delícia. Só que aí eu pensei assim, eu não sei fazer queijadinha. Qual vai ser a minha queijadinha? E nessa época o Twitter estava indo muito bem, as redes sociais estavam começando a crescer muito, e eu percebi que eu gostava disso. E comecei a me envolver mais com a criação de conteúdo nas plataformas digitais, porém, até esse momento, de uma maneira muito lazer, sem levar aquilo como algo profissional. O que foi efetivamente acontecer anos mais tarde, quando eu estava no R7, e eu fazia uma coluna de variedades, né, de entretenimento, na editoria de entretenimento, e eles propuseram que todos os colunistas e blogueiros, na época tinha o Fefito, a Fabiola Hypert, a Keila Gimenez, eles propuseram que todo mundo tivesse um canal de YouTube. E falaram que a gente poderia ou criar o canal, associar a ele, nesse caso o canal seria nosso, ou deixar que eles produzissem tudo e a gente fosse lá só gravar, mas aí o canal pertenceria à emissora. E aí eu optei pelo primeiro formato, e fui aprender a editar vídeo, coisa que na época da faculdade eu odiava. Fui aprender a me portar em vídeo, a me comunicar em vídeo, porque até então eu estava acostumado com a comunicação por escrito. Então, foi um recomeço nesse sentido. Fui aprender a me maquiar para aparecer no vídeo. Foi um recomeço em 2017, 2016. Certo. Bom, eu também, você falou dessa jornalista que saiu para fazer queijadinha. Eu também tive uma época que saí para fazer bolo. Ah, e aí? E aí, foi bom por um tempo, assim, só que acho que deu saudade da comunicação. Eu falei assim, acho que ainda tem tanta coisa. E tanta coisa começou a mudar,
também, né? Sim. Na comunicação, que eu falei, eu acho que ainda dou um bom caldo para comunicação. Eu lembro que eu falei isso na época, né? E nem tinha começado essa história de podcast, Tá. né? Você viu como as coisas mudam mesmo, né? Foi uma mudança completa no cenário da comunicação, né? Antes a gente saía da faculdade pronto para seguir num determinado trilho para o resto da vida. Acho que a geração anterior à nossa teve isso. De um mundo mais estável. Com a internet e a mudança completa que aconteceu no modo como as pessoas consomem conteúdo, aliás, quero pontuar que eu acho muito legal que no seu podcast você diz que informação também alimenta. Que bom ver algo assim ser dito e ser repetido, porque as pessoas precisavam ter mais noção de que informação alimenta. E a gente, como fornecedor desse alimento, passou a ter responsabilidades mais complexas. Exatamente. Agora, falando como fornecedor, né, desse alimento, eu vou emendar. Tá. Álvaro, você faz... Claro que não são 5 minutos, até você... Eu vi você dizendo, e eu percebi também, né? Porque eu sou ouvinte, que você está dando mais um enfoque agora para o aprenda e não para os 5 minutos, porque às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de 5 minutos para aprofundar um assunto, né? Mas mesmo assim, eu acho que você precisa selecionar muito. Conta como que é esse processo, porque eu imagino que você deve ter muita informação para colocar aquela coisa de qualidade dentro daquele cerca de 5 minutos, vai. Tá. Como que você faz? Como que é o teu processo? A gente aprende muito cedo no jornalismo que editar é fazer escolhas, né? Quanto mais curto é um texto, mais tempo ele vai demandar de quem editou, porque você tem que entender daquele universo de informação que você tem o que realmente é relevante, o que realmente importa e quais são os componentes essenciais daquilo que você quer comunicar. Quando eu faço os meus roteiros com muita pressa, porque a vida é muito corrida, eu faço muita coisa e tal, aí eu tendo a deixar o episódio mais comprido, porque para eu deixar ele mais curto, eu precisaria deixar o roteiro igual... A gente vai voltar para a analogia do bolo, da massa, da queijadinha, enfim. Aquela ideia de deixar a massa descansar para você retomar, ela também é importante do ponto de vista criativo, porque você consegue olhar para o que você criou com olhos mais frescos. Eu sempre recomendo isso para os alunos. Quando eu faço... Eu dava um curso na Belas Artes chamado Conteúdo Criativo para Redes Digitais. Inclusive, vou lançar uma versão em vídeo desse curso em breve. Que legal. E eu falo sempre disso, que se você tiver chance de deixar aquele trabalho que você criou um tempinho longe dos seus olhos, preferencialmente retomar no dia seguinte, isso te permite entender o que é dispensável ali. No caso do Aprenda, eu consigo cumprir os 5 minutos quando eu tenho 24 horas de intervalo para poder olhar. Normalmente, se eu tiver com muita pressa, muito corrido, aí ele vai ficando mais comprido. Que legal. Há quanto tempo que existe o Aprenda? O Aprenda tá na terceira temporada. Eu criei... A primeira foi no fim de 2022, começo de 2023. Teve um desempenho satisfatório esse começo, só que eu parei porque eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado. E aí não tinha como eu me dividir entre as duas coisas. Eu tinha decidido que a dissertação ia ser a minha única atividade durante os 3 meses que eu separei para escrever, que acabaram sendo 4 meses. E aí, quem cria conteúdo já sabe mais ou menos como é isso do que eu tô falando, quando a gente diz que se você breca totalmente, se você freia totalmente e para o carro, para você retomar aquela velocidade, é muito mais difícil depois. Então, como eu parei completamente o podcast, depois para voltar foi muito difícil. Por que eu voltei? Porque graças à primeira temporada do podcast, eu fui convidado para fazer um trabalho para o Itaú Cultural, que era fazer roteiro e narração de uma websérie deles, que está para sair ainda, porque é uma websérie com animação, é um trabalho que essa parte eles estão fazendo agora. E aí, com o dinheiro que eles me pagaram por esse trabalho,
eu mudei meu equipamento, eu contratei um editor e aí eu investi você reinvestiu, e fiz uma segunda temporada do Aprenda. Quando teve a segunda temporada, aí a Deia Freitas, do Não Inviabilize, um anjo em minha vida, ela divulgou o Aprenda. E aí, minha vida se divide entre antes e depois desse momento. Porque, para você ter uma ideia, foi no dia 20 de junho que saiu. No dia 19 de junho, eu estava feliz, porque naquele dia eu tinha tido, sei lá, 200 plays. No dia 19, né? No dia 20, quando ela divulgou, eu tive 15 mil plays. Então, foi assim, a curva, quando você olha no gráfico do Spotify, é uma coisa louca, assim. E, para minha sorte, fazia pouco tempo que o Spotify tinha liberado a monetização pro meu podcast. Então, entrou mais um dinheirinho graças a esse novo fluxo de gente que veio, e a quantidade de seguidores do podcast também aumentou muito. Até então, eu tinha 2.000 seguidores. Dali, subiu para 19 mil, sabe? Então, foi uma explosão muito grande e que fez muita diferença em vários níveis, para mais gente conhecer, para conseguir fechar alguns patrocínios e tal. Então, aí eu decidi fazer a terceira temporada, que é o que está agora para terminar. Em breve eu vou lançar a quarta. Que legal. Eu acho que você falou, essa pausa de 4 meses é até comum para podcasts, né? Entre uma temporada e outra, entre um ano e outro, mas eu acho que você se referiu mesmo a essa questão da produção, né? Sim, daquele impulso, né? Não só. Eu acho o seguinte, mesmo a pausa de fim de ano, é difícil de retomar depois. Você acha? Acho. É natural? É natural porque nós não somos máquinas. Mas tem uma quebra de audiência, sem dúvida. Tá. Porque qual que é a grande pegada de fazer um produto digital? É você conseguir uma vaga no cronograma das pessoas. No cronograma, seja formalmente, seja mentalmente, da pessoa se programar e saber. Tal dia da semana, no meu caso, é segunda e quinta, da pessoa saber. Segunda-feira e quinta-feira tem episódio do Aprenda. E daí ela, quando vai pro trabalho nesse dia, lembrar de colocar. Se você deixa um tempo sem, inevitavelmente vai ter uma perda. E essa é a grande questão, porque se a gente... aí a gente vai decidir, eu tenho como continuar produzindo, ou essa pausa é fundamental para mim? Se for fundamental, tem que fazer. Tem que descansar. Ou você faz que eles chamam de gaveta, né? Você grava, sei lá, o que eu 8. faço. Você quer tirar 2 meses, você grava... Dependendo, os seus são 2 por semana, né? Sim. Então são 8 por mês. É o que eu fiz no fim do ano. Por exemplo, quando chegou em dezembro, eu parei no dia 19 de dezembro e voltei no dia 10 de janeiro. Até o dia 19, eu já tinha deixado os episódios todos de janeiro prontos. É o que eu faço aqui. Gravados, editados, agendados, tudo prontinho lá para só sair no dia. Isso. Aqui também eu faço. Eu deixo já exatamente isso. Até 15 de dezembro, 15 de janeiro já está tudo gravadinho. Porque aqui... Bom, aqui é mais tranquilo, porque é quinzenal, né? Ainda mais para frente, quem sabe eu consiga colocar semanal. Mas é a mesma coisa. Se você parar, esquecem de você, né? Mas é que criar conteúdo, eu falo que é igual limpar chiqueiro. Você limpa, daqui a pouco tá sujo de novo. É um trabalho que nunca termina. E chega um ponto em que você... Vou voltar na Deia aqui para dizer. A Deia tem um trabalho... Eu sempre falo do trabalho da Deia em aula. Eu dou aula de marketing, né? Então, eu sempre uso o trabalho da Deia como referência, porque ela tem uma visão muito estratégica do conteúdo, no seguinte sentido. Ela trabalhou no varejo durante muito tempo. Então, ela entende que manter a atenção e o interesse das pessoas passa necessariamente por você ir criando coisinhas ali associadas a determinada efeméride, determinado momento a Quaresma, a Páscoa, a festa junina. E ela movimenta a audiência dela o tempo inteiro em torno desses pontos do ano, ou também em torno da criação de novos quadros de tempos em tempos. Você tem que ir inventando algo novo o tempo todo. Porque a tendência do conteúdo, como a competição é muito grande, é a perda de adesão.
É batata, assim, se você não inventar. Tanto que eu tô nesse esquema agora fazendo segunda e quinta, eu já vou inventar outra coisa agora, que vai ser o Aprenda Tech, que vai ser um dia do Aprenda, que vai ser sobre conteúdos de tecnologia, inteligência artificial. Aí já vou fazer uma capinha nova, você já tem que o tempo inteiro... Tem que dar uma refrescar sempre. Exato, né? Exato. E agora, eu sei que você já está falando um monte de coisa interessante aí para quem cria podcast. Você tem mais dicas para quem está começando agora, do zero? Né? Porque agora eu acho que esse podcast já está bem estabelecido, né? A gente já tem outro panorama. Que o que eu costumo dizer para todo mundo é, se você tem uma ideia de podcast, lance essa ideia o quanto antes. Se você acha que aquilo pode dar certo, não demora muito, porque pode ser que alguém tenha uma ideia parecida com a sua e lance antes. Pode ser que você perca o momento. Então, se você tem uma ideia, coloca no ar logo e vai aprimorando o formato, vai aprimorando as coisas conforme você for sentindo que a coisa está avançando. Mas eu não tenho o equipamento ideal. Nunca vai ter o momento ideal para você fazer a maioria das coisas na vida, profissionalmente falando. Então, o ideal é você bota seu podcast no ar com a câmera que você tem, com o microfone que você tem, e conforme a coisa for avançando, você vai reinvestindo, que é o que eu faço, que é o que eu venho fazendo. Todo o dinheiro que foi entrando, eu fui trocando de equipamento. Agora eu tenho um microfone desse Shure aqui, igual dessa marca, chique porque fui reinvestindo. Também comprei um fundo para fazer chroma key. Vídeo eu tenho feito muito menos, porque vídeo demanda muito mais trabalho para fazer o roteiro, para gravar, para mandar para o editor. Os de áudio eu mesmo, em poucas horas, consigo fazer, editar e botar no ar. Mas os de vídeo dão mais trabalho, porém eu fui tentando atacar nessas frentes também. Muito legal. Isso que você falou é tão verdade. Isso já aconteceu muito comigo. De ficar com medo de não estar pronto? Não, de ter ideia. De ter ideia. Impressionante. Até como eu trabalho também com podcast corporativo, às vezes eu penso, eu preciso ir. Aconteceu comigo. Quando eu comecei a trabalhar, eu falei, vou dar um exemplo aqui, vai. Vou no Instituto Avon porque eu acho que eles têm cara de fazer. E eu acabei demorando, porque eu também achei exatamente que não estava pronta. Batata, depois de 6 meses saiu o podcast do Instituto Avon. Então, se eu tivesse isso naquele timing, eu tive ideia. A gente é profissional, a gente tem feeling do que, né? Acho que assim, as pessoas têm que... eu ouvi você até falando numa entrevista que você deu, rolou uma conversa sobre intuição. Mas eu acho que não é só intuição. A gente tem uma maturidade profissional, né? Uhum. Mesmo quem está começando, você tem minimamente a tua experiência para saber assim, o que está rolando, o que é bom, o que está precisando. Em comunicação, você tem que ter esses insights de saber o que está faltando. Assim, tem uma antena para você captar. Tem um buraquinho que, de repente, você tá precisando ser preenchido. Uhum. E a gente tem essa experiência. Que né? muito você disso tem é treino, né? Isso, né? Muito disso também, no caso do jornalista, é treino. É a prática de você pensar em pauta o tempo inteiro, pensar que determinada coisa pode ser assunto, pode render. E nisso a gente vai ficando mais perito em perceber nichos, em perceber assim, áreas que podem ser atacadas e por aí vai. Exatamente. Agora, você ouve podcasts? Eu sei que você já falou. Uhum. De alguns. Enumera aqui uma listinha dos seus top podcasts. Certo. Ouço bastante. O podcast que eu mais ouço é um podcast dos Estados Unidos que chama How Did This Get Made? É um podcast de cinema sobre filmes ruins. Traduzindo, o título seria Como Isso Foi Feito. Como esse filme foi feito. Os apresentadores são... eles não são muito famosos. Um é um cara que chama Jason Mantzoukas. É um barbudão que fez Brooklyn Nine-Nine. Se você que está assistindo já assistiu a série, ou se você... Ele fazia um policial chamado Adrian Pimento. É com ele, com a June Diane Raphael, que na série Grace and Frankie, ela era filha da Jane... Ops, esbarrei aqui, desculpa, pessoal. Tô tranquilo. Em Grace and Frankie, ela era filha da Jane Fonda. Ela era a Brianna, a filha mais
bitchy da Jane Fonda. E o marido dela, que chama Paul Scheer, que é um cara que faz também muitos pequenos papéis, assim, em várias séries. Esse trio apresenta esse podcast e eu gosto muito porque a dinâmica deles é ótima, é muito divertido, o assunto é interessante e eu gosto muito, tenho vontade, inclusive, de fazer algo parecido aqui no Brasil. Esse é o podcast que eu mais ouço. Seguido, não diria nem que esse é o que eu mais ouço, porque o que eu mais ouço é o da Deia, de fato, que eu sou assinante. Só que aí, como tem aqueles coisas do Spotify, eu não ouço a Deia no Spotify, eu ouço na assinatura, acaba que não aparece no meu ranking de mais ouvidos. Por isso que eu não lembrei de imediato. Ouço também o de Carona na Carreira, da Thaís Roque. Ouço o É Nóia Minha, da Camila Frender. E a Rádio Novelo, gosto muito legal. também. O Assunto, da Natuza Neri, que é maravilhosa. Ouvi recentemente um da agência pública sobre os casos de abuso praticados pelo Samuel Klein, que foi o fundador das Casas Bahia. Eles demonstram ali, eles transformaram em podcast o resultado de uma apuração extensa que eles fizeram em 2021 relacionado a esse caso. E é muito bem contado ali. Para quem é jornalista, é interessante para além do assunto em si, porque eles mostram um pouco do fazer jornalístico. Se você é estudante de jornalismo e que se interessa pela construção de uma reportagem, recomendo muito. Que legal. Eu também gosto bastante. Você sabe que eu estou ouvindo um agora em específico que eu achei assim de orelhada. Porque eu falei assim, um dia eu estava viajando, eu falei, quero ouvir alguma coisa. Será que tem alguma coisa sobre mitologia grega, né? Aí digitei, vieram 3. Noites Gregas? Eu amo Noites Gregas, é ótimo. E aí eu olhei o nome e falei, Noites Gregas. Eu tô assim, devorando. Assim, tudo que eu faço eu tô ouvindo. Né? Gosto maravilhoso, bastante. maravilhoso. É muito legal. É professor Moreno, né? Putz, não me lembro o nome. Acho que mas ele é muito ref, assim, muita referência. Muito legal. Tô assim, totalmente viciada nesse podcast. Gente, eu vou deixar tudo o que o Álvaro falou. Eu vou deixar as referências aqui na descrição do vídeo, tá? Com o link, tá? Para vocês conhecerem. Bom, vamos falar agora da tua vida acadêmica. Você... Minha vida acadêmica já começa a dar risadinha. O Álvaro é uma pessoa multifacetada. Você está fazendo doutorado hoje na ECA, na USP. Sim. Por que você resolveu ir para a vida acadêmica? Eu estou falando aqui porque eu também a gente se encontrou na sala de aula, né? Então, eu já perguntei isso para ele, mas vou perguntar aqui de novo. Certo. Porque quando eu estava perto de fazer 40 anos, eu me dei conta de que eu não estudava fazia muito tempo. E eu acho que a gente vai amadurecendo e vai se entendendo melhor e entendendo quem a gente é como pessoa. E eu vi que eu sempre gostei de estudar e eu tinha deixado de lado essa porção minha, essa sede de aprender, essa curiosidade de aprender, por causa da correria da vida no mercado, por causa da correria do jornalismo. E eu fiquei com a sensação de que eu estava emburrecendo, que eu precisava voltar a estudar, que eu precisava voltar a ler, que eu estava muito focado olhando para uma mesma direção. E aí eu quis voltar a estudar. Fui procurar fazer umas disciplinas lá na ECA, como aluno especial, como você faz também. Depois disso, emendei fazendo uma especialização na Belas Artes, enquanto eu fazia a prova para fazer o mestrado. E foi maravilhoso, porque foi um reencontro comigo mesmo. Eu amo estudar, eu amo sentar, eu amo ler. O Aprenda é um resultado de estudo. O Aprenda é um projeto muito maduro nesse sentido, porque ele traz coisas que me dão prazer de fazer. Acho que tanto na vida acadêmica quanto na criação de conteúdo é fundamental a gente escolher coisas que façam diferença na nossa vida e que tragam alegria de fazer. Porque elas já vão ser pesadas demais, elas já vão ser desafiadoras demais em vários níveis. Então, se não te trouxer alegria, se não te trouxer prazer, não vai... A tendência é a coisa não ir muito longe. Com isso em mente, eu fui estudar. Originalmente, eu queria estudar
A fofoca ia ser o meu tema, porque eu queria fazer um contraponto entre a fofoca e o jornalismo, já que o jornalismo ele é uma forma de fofoca verificada, certo? Todo jornalismo nasce fofoca, nasce de uma informação que surgiu e que precisa ser verificada, e depois de passar pelos procedimentos jornalísticos, aquilo que era boato pode ou não virar notícia. Então eu queria, quando eu me aproximei da ECA, a minha ideia era ir por esse caminho. E aí depois eu fui por um caminho completamente diferente e fui estudar influenciadores virtuais, fui estudar a Lu do Magalu. Por quê? Porque eu fiz, nesse meio tempo, a minha especialização em marketing na Belas Artes e percebi que a comunicação organizacional, o marketing, as maneiras de envolver o público no que você produz como comunicador são tão importantes, talvez até mais, do que o que você efetivamente cria. Então, eu acho que estudar me fez abrir meus horizontes e me fez me tornar alguém mais eficiente enquanto profissional. Que legal. Só para explicar, a Lu do Magalu, para quem não conhece, ela é uma personagem virtual. Isso. Né? Uma pessoa, uma persona, né? Como a gente fala. Né? E ela se comunica com o consumidor, na verdade, faz um marketing, né? A Lu hoje é uma figura central na comunicação do Magazine Luiza. Essencialmente, eles têm como pessoas, eles têm o CEO, né, o Frederico Trajano, tem a presidente do conselho, que é a Luísa Helena, mãe dele, mas esses dois têm um papel em outras frentes, e a estrela da comunicação, o ponto de contato com o consumidor, de modo geral, é a Lu, trabalhada em praticamente todas as plataformas sociais que você imagine. Ela tem em torno de 32 milhões de seguidores, somando tudo. Somando Facebook, TikTok, Instagram. E é a maneira como a empresa trabalha para as pessoas não pensarem na empresa apenas quando elas querem comprar uma televisão. Para manter a relação viva com o consumidor. Que legal. E agora você está estudando... Você prossegue nessa linha de pesquisa no doutorado. O que você está estudando? Mais ou menos. Porque quando eu estava estudando a Lu, eu comecei a ler... E isso é uma coisa que me dá muita alegria de estudar. Sabe quando você lê uma coisa e... Em inglês existe a expressão, né? Blow your mind. Que a gente não tem muito. O pessoal traduz assim, explodiu minha cabeça. Mas eu acho estranho também. Mas sabe quando você tem aquela sensação de você ler uma coisa e aquilo te dá um impacto, assim? Você faz... Nossa! Como que eu nunca pensei nisso? E enquanto eu lia sobre a Lu, que começou como uma investigação sobre a comunicação organizacional, sobre o marketing, me levou para uma reflexão sobre o que significa ser humano nos dias de hoje. Num mundo em que a gente cresceu ouvindo penso, logo existo, e você passa a ter coisas pensantes ao nosso redor, seja a geladeira com internet, seja o telefone smart, a Smart TV, quando as coisas passam a ser smart e passam a pensar, elas são apenas coisas, elas são apenas objetos, ou elas passam a ser sujeitos também. Ler sobre isso, eu li num livro da Santaella, Lúcia Santaella, que é uma autora que eu admiro muito. Ler sobre isso num texto da Santaella me fez começar a pensar um monte sobre o que a gente entende por ser humano. Porque quando a pessoa vê a Lu numa foto e a Lu tá com a Luísa Sonza, a gente vê a Luísa Sonza de um jeito um pouco diferente porque a gente está acostumado a ver pessoas com um monte de filtro no rosto. Nós, enquanto protagonistas das nossas redes, também a gente bota um botox ali, mexe numa coisa colar. Nós fomos mudando o nosso jeito para estar nas redes e as máquinas foram se aproximando mais da gente. Então, eu acredito que no futuro, o que a gente entende como humano vai ser muito diferente do que a gente entende como humano hoje. E é isso que eu quero estudar no meu doutorado. Dei uma volta no mundo a partir de imagens criadas por inteligência artificial. É interessante. É interessante esse ponto de você falar do que é entendido como humano, né? Exato. Porque você falou assim, por exemplo, você falou pensar.
pensar é uma coisa, é um atributo humano. Era, né? Será que a máquina pensa? Agora você tem máquinas ditas inteligentes. Ela não pensa como nós. Ela foi criada para realizar determinados objetivos. Mas, dependendo do que você entende por pensar, sim, tem máquinas pensantes. Uhum. É interessante. Vamos fazer um episódio só sobre isso, que isso aí dá uma discussão. Mas é interessante você pode esse entendimento e entender o que tem por trás disso, analisar é legal, uma coisa muito... acho que a gente precisa fazer essa reflexão. É muito importante estudar isso mesmo. Quando a gente vai pedir alguma coisa pro GPT, muitas pessoas falam de brincadeira assim, eu trato ele bem porque quando tiver a revolução das máquinas, eu quero sobreviver. Ele vai ser bonzinho, né? Mas eu mesmo, quando eu vou pedir alguma coisa ou dar um prompt, eu peço por favor pro GPT. Ah, sério? Sim, Mauro? porque eu tô acostumado. Não porque eu enxergue uma pessoa ali, mas é porque é o modo como a gente foi treinado para as interações. Porque até então sempre teve alguém do outro lado daquela tela, certo? Então essas relações estão todas sendo reconfiguradas. É interessante, muito interessante. E hoje você também é professor, né? Sim. O que você ensina nas suas disciplinas? Vai muito do gosto do freguês, né? Eu dou aula na Belas Artes. Você chega na faculdade dependendo do perfil. Mas eu dou aula mais em pós, né? Tá. Na Belas Artes, agora tá terminando uma disciplina, termina hoje, inclusive, hoje à noite tem que ir pra lá, uma disciplina no IBMEC de marketing de influência. Na Belas Artes dei aula de branding, de storytelling, narrativas transmídias. É um pouco por esse caminho, que tem a ver com as coisas que eu venho estudando também no mestrado e agora no doutorado. É uma oportunidade muito legal estar na sala de aula, porque eu gosto muito de ler, como eu falei, eu gosto muito de estudar. E quando você vai transmitir aquele conhecimento na sala, você aprofunda ele para você de outra maneira e você desenvolve outras perspectivas para entender aquilo. Que também é a razão pela qual eu faço podcast. Legal. Passar informação, né? Dividir informação, alimentar as pessoas com informação, né? Pois é. A informação também alimenta, afinal. Exatamente. E, Álvaro, você prefere ser professor, pesquisador ou creator? O que te dá mais prazer hoje? Depende do dia da semana. Boa. Acho que a pesquisa e a atividade docente, elas são complementares, né? Eu acho que o ser professor torna qualquer um pesquisador melhor. No caso da comunicação, a gente não tem uma atividade normalmente, né? Posso falar por mim, então vai. No meu caso, eu não tenho uma atividade de laboratório na comunicação. Até tem pessoas que têm, mas é menos comum na comunicação isso do que, por exemplo, nas ciências duras, na física, na química, que você tem uma vida de laboratório. Acredito que para o profissional de comunicação, o nosso melhor laboratório é o contato com outros humanos. Ainda que um dia esses humanos sejam humanos artificiais, mas enfim, já que a gente falou de novas humanidades. Acredito que o que faz o comunicador melhorar, como comunicador, como professor, como pesquisador, é a interação, é a troca com outras pessoas. Então eu não vejo um mundo em que eu viva apenas a pesquisa sem a sala de aula, sem esse intercâmbio entre as duas coisas, porque eu acredito na pesquisa como algo inserido no mundo. Embora eu ame umas viagens teóricas, umas coisas bem cabeçudas. Eu também até gosto, mas eu sou mais do empirismo. Tá. Né? Eu acho que não dá para descolar da realidade, né? E, Álvaro, o que você trouxe? Para essas atividades de hoje, assim, você começou, né? Você começou como jornalista e você exerce essas atividades diferentes. O que você trouxe do jornalismo para o que você faz hoje? Acho que o pensar com o método. Porque o jornalismo, ele te ensina processos. O jornalismo, ele te ensina a pensar, para ir do ponto A ao ponto B, como que eu faço? O que eu vou fazer?
antes de fazer uma afirmação, eu preciso ir buscar essa informação, ver quem disse, quando disse, em que contexto. Para narrar uma história, eu preciso aprender essa história, eu preciso entender essa história. Então, o jornalismo me ensinou, e eu acho que todo jornalista tem um grande potencial como criador de conteúdo por causa disso. Quer dizer, um bom jornalista. Porque você vai, na prática, encontrar maneiras de contar histórias, seja no TikTok, seja no Instagram, onde for. Mas contar essas histórias de maneira fundamentada. E eu acho que falta muito isso. Acho que tem muita gente fazendo conteúdo que se propõe a ser científico, a ser educativo, e que acaba pecando por falta de pesquisa. Uhum. E metodologia, né? Sim. Da profissão metodologia, acho que de trato da informação. Sim. Não só trato, mas como que você faz captação de informação. Uma série de coisas, Você né? entender que fonte é aquela, quem sim. disse, de onde veio aquilo. Ter um desconfiômetro ligado no máximo. Porque, óbvio, todo mundo está sujeito a cair em alguma pegadinha de rede social em termos de ver uma notícia e achar assim, nossa, isso aqui compartilhar e depois se olhar. Já aconteceu comigo. Você compartilhar e falar assim, não, mas peraí. Isso aqui tá errado. Isso aqui não pode ser verdade. Obviamente, aconteceu comigo já também. Acontece com todo mundo. Uhum. Só que na hora que você tá fazendo isso profissionalmente, eu fico muito mais desconfiado de qualquer informação antes de utilizar. Sim. Nossa, no começo ele tinha cada armadilha. Eu lembro, assim, há 20 anos eu caí em algumas, assim. Ah, é? Eu vou contar aqui. Eu trabalhava numa assessoria de imprensa e aí eu vi em algum site que dia X... Mas assim, não foi nada grave. Tá. Mas assim, dia X... né, essa coisinha das efemérides, né? Eu sempre também trabalhei muito com isso. Dia X era Dia Internacional do Café. Ah, que legal, fiz uma pauta. Você que ela via Globo News, Rádio Dourado, assim, alta adesão na pauta. Aí, quando chegou, sei lá... Um dia antes, a gente tinha coisas agendadas, não é. Mas era um erro assim de... não era no dia 21, era no dia 24, vai. Assim. Tá. Mas acho que tinha um. Aí tudo bem. Aí caiu uma pauta por causa disso. Acho que foi a Globo News, porque a Globo News queria dar no dia. Tá. E aí o Rádio Dourado ainda consegui contornar. E eu falei, não, gente, vamos falar que é a semana do café, pronto. Porque o cara do meu cliente ia até a Rádio Dourado dar entrevista, colou e foi, não perdi a pauta. Tá. Mas assim, coisa de... Acho que isso foi em 99. Mas o seu cliente era do segmento de café? Era. Ah, tá, entendi. Entendeu? Mas em 99 você tinha menos... Assim, óbvio que hoje a gente tem acesso a muito mais coisa, tanto verdadeira quanto falsa, mas em 99 você tinha menos... recursos para checar muitas coisas, né? E era tudo muito novo, né? Assim, 90 no jornalismo, eu acho. Você imagina, a internet chegou em 95 no Brasil, né? Mas essas coisas, é isso que você falou. Hoje a gente tem que... mas depois de um tempo você desenvolve o feeling, né? Para ver o que é... Desconfiômetro. As coisas gritam, né? Pois às vezes, né? Exatamente. Álvaro, você, o que tem de novidade para frente? Quais são os seus próximos projetos? O primeiro deles é o Aprenda Tech, que eu te contei agora há pouco, que vai ser um quadro novo do Aprenda, em que eu vou falar sobre tecnologia, sobre vida digital de uma maneira mais ampla, sobre inteligência artificial, e que eu estou criando porque eu vou começar a fazer uma coluna sobre inteligência artificial no site da Veja, que vai ser meu retorno ao mundo legal. Veja depois de 7 anos. Pois eu saí... Foi isso. Não. Foi 2014. 11 anos. 11, pois é. Depois de 11 anos, eu vou voltar a colaborar com a Veja, fazendo essa coluna que vai sair 2 vezes por semana, e que a ideia é trazer a inteligência artificial e o noticiário sobre inteligência artificial para o dia a dia das pessoas. A gente ouve muito falar sobre... uma IA fez isso, uma IA aquilo. Mas o que efetivamente é uma IA?
o que a inteligência artificial muda na vida das pessoas? Eu sinto que existe, como você falou, dessa capacidade que a gente vai desenvolvendo de detectar nichos, de detectar áreas que podem ser mais bem atendidas. A minha impressão é de que existe espaço para isso. Não quero fazer uma coisa assim, use essa ferramenta de IA para criar vídeos, use essa ferramenta... Que é uma coisa que já tem bastante hoje, né? E é muito bem atendido no Instagram, principalmente. Para textos em si, eu gostaria de trabalhar algo mais aplicado à rotina das pessoas e que, sempre que possível, converse com episódios do podcast, que eles sejam complementares de alguma maneira. Sempre que possível, né? Não vai dar para fazer isso sempre, mas quando der. Que legal. Álvaro, deixa seus contatos. Como as pessoas fazem para te encontrar? As pessoas podem me encontrar no SPC Serasa. Não CPF. estou. Não estou no Serasa, graças a Deus. Já tive, tá? Como a maioria dos brasileiros. Mas não estou há muitos anos. No Instagram, @AlvaroLeme. No LinkedIn também, como Álvaro Leme. São os principais meios de me achar. E em breve vai ter meu site, que é alvaroleme.com.br. E também espero vocês lendo a coluna da Veja. Tem o Instagram do podcast, que é @AprendaPodcast também. O Aprenda, ele é exclusivo do Spotify? Não. Tá em todas as Tá plataformas? em todas. Eu acabo divulgando mais no Spotify, porque no Spotify tem monetização. Então, quanto mais gente entendi. ouvir no Spotify, melhor. Por favor, gente, ouçam e compartilhem, olha que erro. Ouçam, compartilhem e sigam o Aprenda, tá? @AprendaPodcast. Maravilha, Álvaro. Obrigada pela conversa. Obrigado a você pelo espaço, pela chance de falar da minha vida, da minha trajetória. Espero ter atendido a sua expectativa. Com certeza. Você vai ter que voltar aqui para a gente fazer um debate sobre inteligência artificial. Combinado. Eu acho que é um assunto, né, bem interessante. Pois é, eu amo, sou suspeito. Obrigada, Álvaro. Obrigado. Obrigada a você também por ter assistido. Não se esqueça de deixar seu like aqui. Se está assistindo pelo YouTube, se inscreva no PitayaCast. Se você está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitayaCast, deixe estrelinhas. E nós também estamos no Instagram, @PitayaCast. Se você assistiu esse vídeo até agora, gostou desse conteúdo, passe para os seus amigos e suas amigas. Um beijo, tchau, tchau.